Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 18, que será sobre El Niño e La Niña. Bem, já vou iniciar esta aula fazendo um questionamento a vocês, né, a cada um de vocês. Então, você já ouviu falar desses fenômenos? Esse fenômeno El Niño e La Niña? Bem, pelo menos um dele eu tenho certeza, né? Porque eu já havia falado brevemente sobre o fenômeno El Niño, né? A contracorrente El Niño. Falei brevemente em uma das nossas aulas, nós estávamos estudando aí a dinâmica climática, então tudo isso aqui está relacionado ao nosso conteúdo, né? A gente aprofundando aí mais um pouquinho alguns conceitos. Então, hoje nós vamos explorar melhor, né, para entender como funciona, o que é. Então, vamos lá. O El Niño e a Laninha, né, eles são fenômenos climáticos que vão resultar das interações entre o oceano e a atmosfera. E esse nome, El Niño, ele foi escolhido pelo fato desse fenômeno aí do aquecimento das águas da costa do Peru acontecer em dezembro, né, próximo ao Natal. Então deram o nome de El Niño, em referência ao menino Jesus. E Laninha ao outro fenômeno, porque é o oposto, né? Enquanto o El Niño é o aquecimento, a Laninha é o resfriamento. Então, o menino e a menina, ok? Então, eu coloquei aqui essa imagem aqui para a gente se localizar onde que vai ocorrer esses fenômenos, né? Aqui no Oceano Pacífico. Então, o El Niño ele vai consistir no aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial e a Laninha é o inverso, né? Vai provocar o resfriamento do Pacífico Equatorial. Então, esses conceitos são conceitos básicos, bem resumidos, e vocês façam essas anotações no caderno para facilitar aí o estudo de vocês, ok? Para entendermos ainda melhor como funciona, vamos relembrar aqui o que são os ventos alísios? Bem, os ventos alísios, eles são massas de ar, né, que estão se deslocando das zonas de alta pressão, que aqui no caso são os trópicos, né? Os dois trópicos, eles vão se deslocar eles vão convergir, né, em direção à zona de baixa pressão. E qual seria a zona de baixa pressão? Seria aqui na linha do Equador, não é mesmo, pessoal? Foi isso exatamente que nós vimos em aulas anteriores. Então, relembramos aí o que são ventos alísios, podemos avançar. Para entendermos, né, e ficar bem ilustrado para a gente, eu coloquei essa imagem aí para que a gente entenda primeiro como são os anos em condições normais, né, sem que esteja ocorrendo o fenômeno El Niño e o fenômeno Laninha. Então, vamos imaginar aqui que essa imagem representa uma piscina, né? E num dia ensolarado, então a água superficial ela já vai estar aí aquecida, né? E suponhamos que que nós colocamos um ventilador gigante em uma das bordas dessa piscina, no caso nesta aqui, né? Na borda aqui que eu estou apontando aí para vocês, da largura exatamente dessa borda, então enorme, né? Aí nós ligamos o ventilador e esse ventilador ele vai produzir aí, vai gerar um vento, né? E esse vento vai gerar uma turbulência na água da piscina, não é mesmo? E com o passar do tempo, a gente vai perceber um represamento da água do outro lado aqui da piscina, não é mesmo? Que é o lado oposto do ventilador e até um desnível, né? Então, o nível da água próximo ao ventilador, ele vai ser menor que o lado oposto dele. E isso vai acontecer porque o vento, ele está, entre aspas, empurrando as águas superficiais. E essas águas superficiais, elas estão mais quentes, né? Como nós havíamos falado. Então, vai empurrando aí essa água quente para o outro lado.
E a partir do momento em que ele empurra essa água quente para o outro lado, olha só o que acontece desse lado aqui. As águas frias, elas vão sendo expostas. A gente pode imaginar isso agora, a gente pode transferir todo esse pensamento para o oceano. É exatamente isso que acontece aí no Oceano Pacífico, sem a presença desses fenômenos. Agora, uma coisa interessante de observarmos aqui, essas águas que são expostas aí, elas favorecem um mecanismo que é chamado pelos oceanógrafos de ressurgência, né? E o que seria essa ressurgência? A ressurgência, ela seria esse afloramento das águas mais profundas do oceano. E essas águas aí, que estão mais profundas, elas são mais frias, inclusive tem mais oxigênio dissolvidos nela, tá? E elas vêm carregadas de matéria orgânica, nutrientes, micro-organismos, né? Vindo aí de grandes profundidades do mar. E essa matéria orgânica, esses micro-organismos e tudo mais, eles vão servir de alimento para os peixes daquela região ali. Então, não é por acaso que a costa oeste da América do Sul é uma das regiões mais piscosas do mundo. O que quer dizer isso? É uma das maiores regiões propícias para pesca, por causa desses nutrientes e tudo mais. O fenômeno El Niño, ele vai causar o enfraquecimento dos ventos alísios. E a partir do momento em que tem um enfraquecimento dos ventos alísios, essa região aí, ela vai se tornar mais quente, né? E aí vai gerar evaporação e formação de nuvens e chuva. E esse fenômeno vai fazer com que a circulação atmosférica ela mude e vai alterar os padrões de chuva e de temperatura em várias partes do globo terrestre. Não vai ser especificamente só naquela região, inclusive afeta o nosso país também, tá? Assim como afeta vários outros países. E a laninha, pessoal, ela vai ser o contrário, né? Então, se o El Niño acontece o enfraquecimento dos ventos alísios, na laninha nós temos a intensificação dos ventos alísios. Então, se tem uma intensificação, vai ocorrer aí um resfriamento da maior parte dessa região aí do oceano. E vai também perturbar aí os padrões de circulação atmosférica também e vai modificar as temperaturas e a precipitação de várias regiões do mundo. Ok? Então, por isso que era importante a gente relembrar os conceitos de ventos alísios. Agora, quais que seriam os impactos do El Niño? A gente viu que aqui, né, voltando aqui rapidinho, aquela questão do processo, né, de ressurgência, se não acontecer dessa forma aí, já vai prejudicar a pesca daquela região ali. Isso a gente já viu. Agora, quando a gente está falando aqui dos impactos do El Niño no Brasil, vai ser bastante diversificado, né? Em algumas áreas vai produzir secas extremas, além do normal, né? E em outras regiões vai elevar a temperatura, uma normalidade também, e pode provocar chuvas intensas em determinadas regiões. Então, vejam só, vai variar de cada parte realmente do país, como eu acabei de dizer para vocês, mas tem grandes impactos. E a ocorrência, tem como a gente prever a ocorrência desses fenômenos? Bem, a ciência ela ainda não é capaz de prever, né, quando vai ocorrer esses fenômenos, mas cada vez, né, vão tendo mais estudos, né, para que seja possível prever. Mas por enquanto ainda não é possível, pode ocorrer de 3 anos, 7 anos, mas uma coisa que é certa, né? Se tiver ocorrendo El Niño, não vai estar ocorrendo a Laninha, e nem o contrário, né? Porque se um é o aquecimento anormal, o outro é o resfriamento anormal daquela região do Pacífico que eu havia falado para vocês. Bem, agora eu tenho aqui 3 questões, né? 3 exercícios que vocês vão pausar o vídeo e vão anotar no caderno, que são os seguintes: o que é e como ocorre o El Niño? Questão de número 2, o que é e como ocorre a Laninha?
E a questão de número 3, o que pode influenciar na ocorrência desses fenômenos? Então, vocês vão copiar essas 3 perguntinhas aí no caderno de vocês, de ciências, né? Vão responder e nós vamos, né, na verdade, discutir em grupo essas respostas de vocês na nossa próxima live. Na nossa próxima live, nós vamos discutir em grupo e eu vou fazer também a correção desses exercícios com vocês, ok? Então, pessoal, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.